As palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas, seladas, como que tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou até a Ásia, Sópatro de Bereia, e dos Tessalônica foram Aristarco e Segundo, de Derbe foram Gaio e Timóteo, e dos da Ásia foi Tíquico e Trófimo. Estes indo adiante nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos navegamos a Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivéssemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, já reunido todos os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a sua alma ainda está nele. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Versículo de número 16. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Amém. Amém. Queridos, nós vamos pensar uns minutos dentro destes textos que nós lemos. O capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos é um texto conhecido por muitos irmãos. Todos nós aqui que nascemos em um berço evangélico, crescemos na igreja, já ouvimos nem que for uma vez falar sobre o jovem Eutico que caiu da janela. Só que existe todo um contexto para chegar até no momento da queda de Eutico na janela. Lucas, ele vai nos trazer algumas informações importantes dentro do contexto da chegada de Paulo até Troade, e também de todo o acontecimento em relação a este jovem Eutico. Quando nós pegamos o capítulo 19, o que acontece é que Paulo está ali em Éfeso, e também ele vai ficar em um momento da cidade de Acaia, ou a grande Acaia, onde, além de Éfeso, estava a região de Corinto. E Paulo vai pregar contra os deuses pagãos daquela época. Só que, tanto Éfeso quanto Corinto, havia um grupo de obreiros, de irmãos, de crentes, que ao mesmo tempo que servia a Deus, dependiam de vendas de estátuas, de ídolos. Por quê? Porque a maior concentração de idolatria estava na grande Acaia, principalmente Éfeso e Corinto. E neste momento, alguns que se convertiam a Cristo tinham algumas dificuldades financeiras, porque como era pregado contra a idolatria, como era pregado a não prática da idolatria, deixava-os com dificuldades, porque a maioria da população sobrevivia do comércio de ídolos.
Então havia uma discrepância entre o que eles viviam dentro do culto com aquilo que eles praticavam fora do culto. E Paulo vai até eles para adverti-los e dizer a eles que estavam errados, que eles diziam não praticar a idolatria mais, porém vendiam ídolos para quem praticava, ou seja, mesmo não fazendo cultos a divindades pagãs, mas dava-lhes combustível para continuar o culto pagão, já que eles fabricavam e vendiam os seus ídolos. Aí Paulo começa um confronto com estes homens, com estas pessoas, até que gera dentro da congregação um grande alvoroço. E a Bíblia diz que Paulo se entristece muito com isso. O capítulo 19 e o começo do capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos vai culminar na escrita da segunda carta de Paulo aos Coríntios, já que quando nós pegamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver a tristeza de Paulo. Paulo até declara que não iria mais à igreja de Corinto. Ele diz que não iria mais, no capítulo de número 2, se você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, por causa dessa grande confusão. Paulo está no capítulo 2 e no versículo 1, dizendo: mas deliberei isto comigo mesmo, do que? De não me ter mais convosco em tristeza. Versículo de número 4: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para vos entristecesses, mas para que conhecesses o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. E agora, quando você pega o versículo de número 10, ele diz: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Essa expressão usada por Paulo na segunda carta de Coríntios é porque lá naquela confusão entre Éfeso e Corinto, eles foram até o limite da confusão. A expressão usada por Paulo no capítulo de número 2 é a mesma que Lucas usa no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. No versículo 1 do capítulo 20, Lucas vai dizer que houve um alvoroço, ou seja, alvoroçaram, houve contenda, houve discussão, houve briga. Eu não sei até que ponto o nível emocional, houve alteração de palavras, mas uma coisa é certa: quando lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está dizendo que não quer mais ir a Éfeso, que não quer mais ir a Corinto, pela sua tristeza. Tristeza por quê? Porque ao invés de ouvirem as orientações paulinas, ao invés de ouvirem o conselho do pastor Paulo relacionado a tudo que estavam fazendo de errado na igreja, eles enfrentaram a Paulo, eles brigaram com Paulo, mas Paulo certifica-se de que ao deixar Corinto e ao deixar Éfeso, os deixariam sem alvoroço. E por isso o versículo 1 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos começa a seguinte expressão narrada por Lucas: e depois que cessou o alvoroço. Essa expressão usada por Lucas é para dizer que aquela contenda, que aquela revolta, que aquela briga acabou. E Paulo, no capítulo 2, no versículo 10 da segunda carta aos Coríntios, ele pede perdão para a igreja, ele pede perdão para os obreiros. Ele diz: se eu te entristeci por causa do teor da minha palavra, me perdoa. Como é que Paulo cessou o alvoroço? Quando ele pede perdão.
Quando houve perdão, o alvoroço cessou. Na igreja, entenda, nós não estamos ilesos a passar por alvoroço. Infelizmente, as pessoas veem a igreja como um lugar de paz, de harmonia e de comunhão, mas inevitavelmente, às vezes, tem alvoroço. Um pequeno alvoroço para discutir o uniforme, um pequeno alvoroço para discutir a canção que será cantada, um pequeno alvoroço para discutir quem fica na escala da porta do dia, um pequeno alvoroço quando o pastor corrige uma jovenzinha e o pai e a mãe sente a dor dela. Um pequeno sempre vai ter alguns alvoroços na igreja. Isso é normal. O que nós queremos é passar a imagem de que a igreja é um lugar de união, é um lugar de paz, é um lugar de harmonia e de sintonia, quando na verdade existem alvoroços que acontecem na igreja. Ora, se existem alvoroços, aqui também vem o antídoto, aqui também vem uma resposta para cessar o alvoroço. Qual? É o pedido de perdão. Paulo diz: por amor a vós, eu peço perdão diante de Jesus Cristo, para que o diabo não se aproveite disso, para gerar problema maior dentro da igreja. Ora, quer cessar o alvoroço, aprenda a pedir perdão. Pastor, mas eu tenho razão, e ele não vem pedir perdão. Então, se ele não vem, vá você e peça perdão. Paulo não estava errado, mas ele pede perdão porque queria cessar o alvoroço. Tem gente que morre, mas não se dobra. Tem gente que prefere sair, mas não se move. Eu já vi gente dizer: é porque, pastor, depois que eu tomo uma decisão, eu não volto atrás. Ora, esse sentimento é faccioso, é malicioso, é infernal. Por que você não muda o discurso e diz: eu vou pedir perdão e está acabado? Porque quando eu decido pedir, ninguém me faz voltar atrás. Porque é sempre para o mal que você é decidido. Porque é sempre para o mal que você é decidida. Mas quando é para pedir perdão, quando é para se humilhar, você não se humilha. O Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite que existem alvoroços que só serão encerrados com o pedido de perdão. Será que existe alguém aqui nesta noite espiritualmente maduro, capaz de pedir perdão, mesmo não estando errado? Tem alguém aqui maduro o suficiente para, mesmo não tendo feito nada, chegar e dizer: fulano, você me perdoa? Me perdoa. A Bíblia diz: não havendo lenha, o fogo se apaga. Se um não quiser continuar a discussão meu pai me conta uma história de uma mulher e um esposo que começaram a discutir. Passaram na rua e viram um senhor, o guarda-chuva dele, com o vento soprou e inclinou sabe quando inverte o guarda-chuva? Aí os dois passaram e foram discutir. Disse: mas que guarda-chuva estranho era aquele? Ele disse: deve ser daqueles guarda-chuva mais simples, um reto. Ele disse: não, ele era aquele que tinha um gancho. Ela disse: não, era um reto. Ele disse: não, não tinha um gancho. Os dois foram discutindo até chegar em casa e vai brigando. Não, era o que era um reto. Ele disse: não, mas tinha um gancho. Era um reto. Não tinha um gancho. Era um reto. E a mulher: não tinha um gancho. Aumentou e foi brincando, tinha uma piscina e pegou ela brava, começou a afogar ela, levantar aquela vaga: é um gancho. Ele disse: é um gancho. Ela não conseguia mais falar, levantava o dedo assim, fazia assim. Misericórdia. Ela morreu, mas dizendo que era um gancho. Tem gente assim ou não? Sim ou não? Sim. Quer cessar o alvoroço? Pede perdão. Ele disse: se você vir trazer sua oferta e te lembrar que tem um irmão que está chateado com você,
vai lá e reconcilia primeiro com Ele. Depois você me oferecer tua oferta. Vai dizer os seres mais espirituais. Falamos em línguas estranhas. Choramos, dizemos que vamos morar no céu. Mas guardamos mágoa no coração, rancor no coração. Já faz tempo que você carrega uma mágoa no coração e não liberou perdão até hoje. Mas ainda diz: que língua estranha é essa que você fala? Não é do céu, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo só se manifesta onde tem um coração em comunhão, ou em comunhão. Então, se não tem perdão, se não tem reconciliação, não tem manifestação do Espírito Santo. Desculpa, é emoção da tua parte, porque o verdadeiro Espírito Santo, ele só se manifesta aonde há um coração perdoador e perdoado, aonde há uma alma que ama e é amado, aonde há alguém que busca reconciliação. A Bíblia diz: tende paz com Deus e com os homens. Ou seja, não existe paz vertical sem paz horizontal. Eu não posso dizer que estou bem com Deus se eu não estou bem com os homens. Ele diz: quem manda você dizer que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar o teu irmão que vê? Hipócrita, mentiroso. Se você ama a Deus de verdade, você ama o próximo como a ti mesmo, ou como Deus te amou. Nesta noite, Deus te chama a responsabilidade e te diz: se quer cessar o alvoroço, peça perdão. Capítulo 20, versículo 1, nós poderíamos passar um tempo aqui. A Bíblia diz: e depois que cessou o alvoroço, aí Paulo chamou a si os discípulos. A briga acabou, a discussão acabou. Aí Paulo chama todos que estavam envolvidos naquela confusão e diz: fulano, vem aqui, Beltrano, vem aqui. Você me perdoa diante de Cristo? Eu preciso ir embora. E a Bíblia diz que, chamando para seus discípulos, o que fez? Aí, me perdoa. Aleluia! Me perdoa. E esse pedido de perdão eu não estou fazendo porque a igreja está vendo. Eu não estou fazendo porque eu quero parecer mais humilde que você. Esse pedido de perdão, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, eu estou fazendo porque eu sei que eu estou diante de Cristo. E eu não sei porque eu estou travado nesse versículo. Ela está chegando lá em Troade, andando com eu. Mas eu já vim mesmo, né? Eu consegui. Aí ele diz: eu só estou te pedindo esse perdão porque eu estou na presença de Jesus. Tem gente que tem medo do doutor, do advogado, do juiz, do promotor, tem medo do pastor, tem medo do pai, da mãe, tem medo do esposo, da esposa, mas não tem medo de Jesus. Ele diz: doido, você tem medo de alguém que só vai matar o físico, mas você não teme aquele que tem o poder de matar o físico e ainda lançar a tua alma no inferno. Existe alguém que está de olho em nós. E segundo Daniel e segundo João, na ilha de Patmos, ele diz que esse está sentado sobre um alto e sublime trono, e estão com seus olhos como chamas de fogo, olhando para esta terra. Paulo, ele diz: eu estou te pedindo perdão. Só que o texto continua aqui. Versículo de número 3. Olha lá para o versículo 3. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas, o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Ciladas. Não, mais forte, vai. 1, 2, 3. Ciladas. Para você entender o texto, o Paulo abraçou com sinceridade, porque ele disse: eu estou diante. Mas os outros, está perdoado, você vai ver, você vai ver. Você vai ver. Você acha que eu esqueci tudo que você fez, mas
ir. Está perdoado. Entendeu? Amém. A Bíblia diz que eles perdoaram. Mas na hora que o irmão Paulo estava indo embora, colocaram para Paulo o quê? Tem gente assim ou não? Ele perdoa a gente na frente dos outros, mas quando você vira as costas, se prepare. Ele vai encher o teu caminho de ciladas. O texto, no versículo de número 5, diz assim: ó, estes indo na frente, nos esperaram em Troades. E olha o versículo 6: e nós só chegamos em Troades 5 dias depois. O desejo de Paulo era ter chegado 5 dias antes, mas ele só chegou 5 dias depois. O desejo de Paulo era ter chegado para Páscoa em Jerusalém, mas o texto diz que ele só foi chegar no versículo 16 em Jerusalém no dia de... Cadê o versículo 16? Ele só chegou em Jerusalém no dia de Pentecostes. Você sabe quantos dias de diferença entre a Páscoa e o Pentecostes? Alguém sabe aqui? Quantos dias são? 50 dias. 50 dias. Paulo só chegou em Troade 6 dias depois e só chegou em Jerusalém 50 dias depois. Por que Paulo atrasou tanto para chegar? Porque os que falaram que estava perdoando Paulo armaram para Paulo ciladas. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte: existem pessoas aqui dentro hoje. Existem, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Existem cooperadores que já eram para ser diáconos. Existem diáconos que já eram para ser presbíteros. Existem presbíteros que já eram para ser pastor. Existem pastores que já eram para estar pastoreando o campo. E por que não estão? Por que estão atrasados? Porque no meio do trajeto alguém armou para eles ciladas. Tem alguém entendendo aí? Amém. Você não faz ideia do tanto que eu estou arrepiado. Você não faz ideia do que eu estou sentindo aqui nessa noite. É que eu tenho uma palavra, então eu estou me contendo, porque eu quero que você pense muito bem. Existem pessoas que já eram para estar vivendo as coisas que Deus havia prometido para ele e para ela, mas até hoje ainda não viveu. Sabe por quê? Porque estão tendo que investir o tempo que tem para se desviar de ciladas. Meu Deus. Não é ciladas causadas pelos inimigos, é ciladas criadas pelos próprios irmãos. Sabe o que é você saber que você poderia estar longe, mas uma ligação te fez atrasar 1 ano, 2 anos. Pessoas maldosas que feriram você e você nem sabe de onde veio o ataque, nem sabe de onde veio a flecha, mas te atingiu em cheio. Tem gente que era para estar vivendo o seu melhor momento, mas está na sua pior fase. Por quê? Porque caiu em ciladas, porque tropeçou em ciladas. Era para estar já lá em cima, já era para ter chegado em Troade,
Já era para estar vivendo um momento de festa, de comunhão e união, mas está vivendo um tempo de tensão, de medo, de insegurança e preocupação, porque aqueles que dizem que estavam em paz com ele, na verdade armaram-lhe ciladas. O que eu já vi de pessoas que a gente olha e pensa, já era para estar pregando no Brasil inteiro e fora dele, mas ainda não conseguiu sair nem da sua congregação. E alguém olha e diz, mas por quê? Porque infelizmente ele tem que ficar se desviando de ciladas, de mentiras que falam a respeito dele, de fofoca que fazem a respeito dele, de calúnia que lançam contra a vida dela. E ao invés de ela estar pensando em sonhos e projetos que Deus a deu, ela tem que ficar se desviando de ciladas. Meu Deus. E quando você se desvia de ciladas, às vezes você é obrigado a retardar o seu tempo de chegada e mudar a sua rota e direção. Olha, nós estamos falando de Eutico, já vamos chegar. É que quem fala de Eutico pensa que só chegou, a história de Eutico não foi tão fácil assim. Para chegar até Eutico aconteceu muita coisa. Olha o versículo de número 3. Ele disse, na verdade, navegar para a Síria é a rota mais rápida para Troade. Eu chegaria em um dia, mas eu tive que ir a pé pela Macedônia. Aí demorou 5 dias. O caminho era mais curto, mas se ele fosse no caminho mais curto, ele não chegaria, porque naquele caminho tinha ciladas. Então ele tem que ter maturidade e pensar, se eu quiser avançar, enfrentar tudo o que está acontecendo, eu posso morrer e nem chegar onde Deus disse que eu chegaria. Então eu preciso ser maduro e recuar. Para de querer enfrentar. Para de querer bater de frente. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui com essa mensagem. Era para eu ter chegado, já entrou aqui. Porque eu queria pregar sobre o Eutico que caiu do José. Mas o Espírito Santo escolheu alguém aqui, não sei quem é também, não estou interessado em saber, mas o Espírito Santo escolheu alguém aqui para falar com ele cara a cara aqui hoje. E a palavra de Deus para você é: seja maduro o suficiente para não bater de frente com as pessoas. Recua. Não, mas eu tenho promessa e eu vou avançar. Não, recua. Você vai chegar lá, pode não chegar na hora que você queria, pode não chegar na hora que você desejou, pode não chegar no momento em que você gostaria de estar, mas uma coisa é certa, você vai chegar. Agora não deixa o diabo te matar no meio do caminho e impedir que você viva tudo aquilo que Deus te prometeu, porque nenhuma palavra daquela que Deus disse que você viveria vai cair por terra. Só seja prudente e evita os caminhos da cilada. Se desvie das ciladas. Pastor, mas vai demorar. Pode demorar, mas você vai chegar. Amém. Tem gente que não entende. Esses dias no culto lá eu perguntei para um obreiro nosso, estava numa reunião de obreiro, eu perguntei para ele assim: quantos anos você tem de crente? Ele disse para mim: 41 anos. Aí eu disse para ele: e faz quanto tempo que você foi consagrado ao presbitério? Ele disse: 6 meses. Aí eu virei para um outro e disse: faz quanto tempo você tem de crente? Ele disse para mim assim: 12 anos. Eu falei: e qual é a tua função no ministério? Ele disse: eu sou pastor já, consagrado. O que aconteceu com o crente de 41 e com aquele de 12? É que o de 12, ele conseguiu avançar, ser inteligente armando para ele, mas o de 41
todo dia, tem que se desviar dos ciladas. Alguém está entendendo? Amém. Seja maduro para entender que às vezes o caminho do outro é mais fácil, mas o seu está cheio de ciladas. Você também vai chegar. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas você vai chegar. Glória a Deus. Você vai chegar. Mas você tem um caminho cheio de ciladas. Vai com prudência. Se desvia. Se precisar recuar um pouco, recua. Mas não fique frustrado porque ele chegou primeiro e saiu depois. E você que saiu antes vai chegar depois dele. Não! Seja maduro igual Paulo. Por que eu digo que Paulo era maduro? Porque no versículo 4 ele está cheio de obreiros que estavam com ele. Tinha Sópater, tinha Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo. Estava tudo com ele, esses obreiros. Só que daí ele chegou e disse para eles assim: olha, a cilada foi armada para mim, não para vocês. Então, vocês podem ir pela Síria. Eu vou ter que voltar pela Macedônia. Vocês podem ir em frente. E a Bíblia diz que eles foram na frente. Versículo 5 do capítulo 20. Cadê o texto na tela? Eles dizendo: nos esperaram. Você tem que ser maduro para entender que o problema é com você e não com os outros. Porque tem gente que faz pirraça, diz: se eu não posso ir, então também não quero que leve a ele. Se eu não posso ir, eu também não quero que leve a ela. Eu já vi, já que eu estou no contexto, eu vou até o fim. Eu já vi em determinado momento que você não pode levar o Joaquim para presbítero sem levar o José para presbítero. Porque se levar o Joaquim e não levar o José vai ficar triste, porque aceitou Jesus junto com o Joaquim, foi consagrado a diaconato junto com o Joaquim. Só que você tem que entender, José, é que o Joaquim não passou por ciladas, mas você passou por ciladas. Então não seja egoísta, deixa o Joaquim na frente e vá depois, José. Glória a Deus. E eu ainda estou com o coração ruim ainda. Deus está falando com alguém aí? Amém. Vocês estão aí ainda? Amém. Seja maduro. Mas é injusto ele ir e eu não ir. Mas você tem ciladas. Está cheio de coisa falando do teu nome. Agora ninguém nem sabe quem é Gaio. Ninguém nem sabe quem é Trófimo. Mas o teu nome, Paulo, está na boca de todo mundo. Então fique aí quietinho um pouco. Vai pela Macedônia. Deixa os que não estão com ciladas chegarem na frente. Uma pergunta aqui, eu quero ver se você tem essa maturidade. Você tem maturidade para comemorar as conquistas daqueles que passaram sem ciladas e chegaram na tua frente? Entendeu? A gente tem uma mania muito estranha. Se eu tenho uma bicicleta e o pastor tem uma bicicleta, eu, glória a Deus, olha, Deus é fiel, eu tenho uma bicicleta que o pastor também. Aí eu compro uma moto, o senhor compra uma moto, eu diz: oh, glória a Deus, olha, que legal a tua moto, é quase igual a minha. Aí eu compro um Chevette, o senhor compra um Fusca. Olha que bênção, rapaz, nós estamos crescendo, hein? Deus está honrando nós. Daqui a pouco eu estou com um Monza, o senhor está com a Berlina. Aí nós dois comemoramos juntos de novo, diz: olha que bênção. E daqui a pouco eu estou andando de S10, aquelas antigas. E o pastor Julião está andando de Hilux 0.
Ô Senhor, o que ele tem que eu não tenho? Ô Senhor, já viu isso ou não? Por isso que a gente só quer que as pessoas estejam bem até o nosso nível. Mas a gente parece que não interessa deles bem mais do que a gente. Paulo não. Paulo diz: o problema é comigo, gente. Pode ir na frente. Eu não fico bravo de vocês ir na frente, não. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Tem gente sentada aí na nave da igreja que ainda está aí, mas sabe que era para estar aqui, mas está glorificando a Deus porque tem gente que está aqui e que você viu quando ainda estava aí do teu lado, mas Deus está dizendo para você: seja maduro e comemore a vitória de quem conseguiu chegar na frente, porque a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, o teu dia vai chegar. Eu vou adiantar o texto para nós andar um pouco mais. Mas aí o texto diz que estes, indo adiante, fizeram o quê? O que eles fizeram? Esperaram. Agora eu quero falar não com quem ainda não chegou. Eu quero falar com quem já chegou. A gente tem uma mania de quando chega primeiro, a gente esquece de quem começou com a gente. Mas eu quero dizer para você que a alegria do verdadeiro cristão só é completa quando quem está atrasado chega. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu assumi uma igreja lá em Pouso Alegre a pedido da conversão em 2014. E o pastor que estava lá comigo, que era o fundador da igreja, ele caiu. E hoje ele não está na igreja. Mas eu sei do potencial daquele homem. Eu sei do tanto que Deus usa aquele homem. Eu sei do tanto que ele é instrumento na mão de Deus. Ele caiu numa cilada. E até hoje ele está tentando se desviar das ciladas. Mas como para mim não teve ciladas, eu cheguei primeiro. Aí não tem um dia que eu me assente naquela cadeira e eu olho para o lado que eu não vejo ele, que eu não oro, dizendo: Senhor, traz de volta, faz ele chegar, faz ele chegar. Essa expressão esperaram no grego é expectativa de chegada. Quer dizer que enquanto Paulo não chegou, eles não ficaram felizes, eles não fizeram nada. Havia uma expectação da chegada de Paulo. Eu não sei quem caiu em ciladas aqui nesta noite, mas a igreja que conhece todo mundo aqui e sabe que tem gente que era para estar aqui, mas infelizmente não está. Mas nesta noite vamos fazer como os discípulos de Paulo. Vamos esperar. Vamos orar dizendo: Deus, traz, Senhor, guarda Paulo das ciladas e traz, Senhor, traz Paulo, Senhor, eu não sei quem era para estar nas irmãs e não está, eu não sei quem era para estar neste culto e não está, eu não sei quem era para estar na igreja sentado do teu lado e não está, mas eu sei de uma coisa: você não pode se sentir confortável em estar numa posição sabendo que outra era para estar do teu lado e não está. Eu preciso que o Espírito Santo te incomode nessa noite, a ponto de você clamar e dizer: traz Paulo, Senhor, traz Paulo, Senhor, traz Paulo, Senhor, traz Paulo, Senhor.
mas você sabe, e nesta hora o poder da tua oração pode fazer o inimigo perder força, e despejar o arco, despedaçar o laço do passarinheiro, e esta pessoa escapar e vir para estar junto com você. É o teu pai que era para estar aqui, é a tua mãe que era para estar aqui, é teu filho que era para estar aqui, é teu irmão que era para estar aqui, mas infelizmente caiu na cilada. Mas Deus, nesta noite, através da tua oração, vai trazê-lo, vai trazê-lo, vai trazê-lo, que ainda vai encontrar um coração amoroso em você? Ou você nem se lembra das pessoas que estavam bem e hoje estão mal? Ou você já se esqueceu? Quantos que começaram com você nos cultos ao ar livre? Que começaram com você, vocês iam juntos falando das coisas de Deus para a escola bíblica dominical. Hoje estão longe de Troade, estão distantes do cenário, não conseguiram chegar ainda porque estão presos nas ciladas, mas nos esperaram. Você é um privilegiado porque chegou primeiro, mas você não pode se sentir confortável enquanto ele não chegar. Eles chegaram. A Bíblia diz no versículo 6 que eles chegaram. Eu creio. Isso é para quem tem fé. Eu ouço o barulho de uma multidão de obreiros, de irmãs, de homens e de mulheres chegando. Estavam longe, mas estão chegando. Nós estamos aguardando eles. Nós estamos aguardando elas. Eles vão chegar. E nos esperaram. Nós fomos privilegiados em chegar primeiro, mas isso não significa que não devemos esperar, porque quando você pega em livro de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, olha o que diz lá na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, olha o que vai dizer o texto. 2 e o versículo de número, deixa eu achar aqui, versículo 12 do capítulo 2 de 2 Coríntios, coloca para nós. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma luz. Quem abriu essa porta? Senhor. Quem abriu essa porta? O Senhor. E ele não diz abrindo a porta, porque se a porta abrisse era para todo mundo, mas ele diz abrindo-se. Olha a aplicação da língua portuguesa. Ele não diz abriu-me. Paulo está dizendo a porta não abriu para Trófimo, a porta não abriu para Tíquico, a porta não abriu para Tito, a porta não abriu. Não, a porta abriu para mim. Tem gente que nem está aqui ainda, mas tem coisa dentro dessa igreja que é só ele que vai fazer. Você não entendeu? O filho não entendeu porque ficou triste agora, porque queria que a porta fosse para você. Mas tem portas abertas aqui para pessoas que nem estão aqui ainda. Tem gente que ainda vai pregar aqui, nem está aqui no culto ainda. Tem cantores extraordinários que irão louvar a Deus, nem está aqui ainda.
A porta Deus abre só para essa pessoa. Sabe por que eles tiveram que esperar Paulo? Porque a porta não foi aberta para eles. A porta foi aberta para Paulo, para Paulo, para Paulo, para Paulo. E é por isso que nós vamos aqui trabalhando, servindo, até que chega alguém que parece que encaixa certinho naquele grupo, naquele departamento, naquele ministério, daquele jeito. Por quê? Porque às vezes nós estamos apenas aguardando aquele que ainda vai vir. E nós temos que ser maduros para entender que tem porta que Deus não abre para mim, que Deus abre para outro. E eu tenho que ser feliz em saber que essa é a vontade de Deus, que esse é o desígnio de Deus. E eu tenho que celebrar, para de ser preconceituoso ou preconceituosa. Tem gente que ainda está lá fora, bebendo, se drogando, se prostituindo. Jesus vai trazer, vai salvar, vai limpar e vai levantar o mundo para pregar para Deus. Tem maturidade para dar glória a Deus por causa disso? Deus teve A porta abriu para ele. E ele chegou. Quando Paulo chega no capítulo de número 20, eu tenho ainda 12 minutos. Capítulo 20, versículo 6. 5 dias depois, fomos ter com eles em Troade. Diga para alguém, diga aí, Paulo chegou. Diga, com fé. Acho que você não entendeu. Vamos melhorar. Alguém aqui das irmãs do círculo de oração, tem alguém que está afastado da igreja, que é parente, amigo, alguém que você lembra? Tem alguém aqui que está parado? Que sai de desvio? Tem? Levanta a mão, deixa eu ver. É isso, pronto. Qual que é o nome da sua? Vem na mente aí agora. Seu irmão. Qual é o nome do seu irmão? Paulo Felipe. Então diga para ela assim: o Paulo chegou. Acho que agora vocês estão entendendo, mas não é não. Está entendendo? Não. Quem aqui tem alguém que deveria estar aqui, mas não está? Deixa eu ver, levanta a mão. Isso, que está afastado, desviado, que saiu, ainda não voltou. Cadê? Deixa eu ver. Então diga aí para a pessoa que está do seu lado o nome dela. Fala assim: ele chegou. Aleluia! Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer. Deus vai trazer. Prepara, pastor, para ver o tamanho dessa igreja, não cabe um povo chegando aqui dentro. Deus vai trazer. Deus vai trazer. Eles estão presos em ciladas, mas vão chegar. Vão chegar. Não seja, eu vou repetir, não seja preconceituoso nem preconceituosa. Abrace-os, receba-os, porque Deus colocou uma porta aberta para essas pessoas aqui dentro. Eles vão voltar para pregar, vão voltar para cantar, vão voltar para ser obreiro e obreira na casa do Senhor. Deus vai usá-los poderosamente. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ele chegou. Versículo de número 7. Quando ele chega, a expressão diz: ajuntando-se. Sabe o que é ajuntar? É isso aqui, ó. Meu Deus. Ajuntando-se. Enquanto não ajuntaram, não teve ceia. Enquanto não ajuntaram, não teve festa. O Paulo estava lá ainda passando pela Macedônia. Vamos comemorar? Não, nós precisamos ajuntar todo mundo. Mas nós estamos na maioria, tá? Na maioria vai faltar um. Não pode ter festa com um atrasado. Não posso ficar feliz sabendo que tem alguém que era tratar e ainda não chegou. Não, eu não posso me alegrar sabendo que eu já cheguei, mas tem alguém que está correndo risco de vida e ainda não chegou. Não, eu não posso. Ah, mas não, nós já chegamos.
Não, enquanto todos não chegarem, mas o texto dizia ajuntando-se. Paulo chegou. Aleluia. Meu Deus. E ajuntando-se. O vale de ossos secos não teve vida enquanto não ajuntou-se osso ao osso, osso ao osso. Enquanto não ajuntou, não teve Atos 2, enquanto não teve o ajuntamento, não teve manifestação. Nós queremos viver algo extraordinário. Nós fazemos festa para pular, para celebrar, para falar em línguas, para comemorar, para vibrar. Mas eu digo para você de coração, a festa só será completa quando o que estava longe voltar, quando o que estava afastado voltar, quando o que estava caído voltar. A Bíblia diz na parábola que só teve festa quando a ovelha que estava perdida voltou. Eram 100 ovelhas, mas uma saiu. 100 ovelhas e só um saiu. Não ligo de porcentagem, irmão, é só 1%, porque se tinha 100, perdeu um, só perdeu 1%. Qualquer agricultor, criador de ovelha, ficaria feliz dizendo: eu perdi uma, mas ainda tem 99. Mas ele deixou as 99 e foi atrás de uma, porque para Jesus 1% ainda importa. Nós, infelizmente, a gente olha como pastor, eu olho para a igreja e fico feliz dizendo: a igreja está cheia. E às vezes eu me esqueço: mas 3 se desviou, 3 saiu, mas só 3 saiu. Nós temos 300 na igreja e só saiu 3. Mas para Deus importa. Ajuntando-se. Não tem festa. Deus vai trazer os atrasados. Segundo, para nós encerrarmos, quando eles chegaram, começou a festa. E diz a Bíblia, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. A festa do amor. Outro dia, se o pastor me convidar de novo, vamos falar sobre a festa do amor. Essa palavra, o partir do pão, foi uma festa primitiva criada pelos cristãos, lembra? Chamada festa do amor. Não tem como a gente fazer festa do amor se tem pessoas que não estão na igreja, porque nós ferimos ela. Isso aí não é para hoje. Mas aí começou a festa do amor. Só que Paulo começou a pregar. E tinha um jovem no culto que optou em ficar num lugar ruim. Alguém lembra onde? Janela. Aonde? Janela. Na janela. Só que o texto diz que ele caiu da... Ele diz assentado numa... Caiu do terceiro? Entenda, cenáculo, o quarto superior, por lado de dentro, não existe andar. O andar ele é contado num cenáculo do lado de fora. Porque do lado de fora tem primeiro, segundo, terceiro, que é contado pelas janelas. Mas no lado de dentro da casa é só chamado de quarto superior, porque sobe uma pequena escada que dá acesso ao cômodo lá em cima. Então, por lado de dentro não tem 3 andares, só tem 2 andares, que é o pavimento de baixo e o quarto superior. A expressão usada, terceiro andar, é porque foi contado do lado de fora e não do lado de dentro. Este jovem decidiu assentar-se numa janela. Só que Troade é uma região fria. Não dá para assentar-se numa janela, porque a maioria das janelas todas estavam fechadas. E o Lucas vai dizer para nós que havia muitas lâmpadas no cenáculo. E essa expressão é para deixar bem claro que havia muita tocha posicionada dentro do cenáculo para manter o ambiente aquecido e iluminado. Primeiro, é para deixar bem claro que apesar do ambiente em que eles estavam, um ambiente idólatra,
aqui era Troade, a igreja não estava escondida e nem com medo de pregar. Eles estavam com muitas luzes. Isso é para mostrar que a igreja não estava num lugar escondido, vamos fazer um culto escondido para que ninguém descubra. Não, eles não tinham medo. Havia muitas luzes. Segunda, vai dizer que o lugar estava muito quente. Só que o Eutico se assenta na janela. E quando ele se assenta na janela, a Bíblia diz que ele caiu do terceiro. Isso quer dizer que ele caiu para fora, porque foi contado andar através das janelas. Porque se ele tivesse caído para dentro, ele tinha caído de qual andar? Do segundo, que era o quarto superior. Mas o texto diz que ele caiu do... Para contar que ele caiu para... Se ele caiu para fora, porque ele abriu a janela. O problema de abrir a janela é que tira o calor que está lá dentro e traz o frio que está lá. O que tem de gente abrindo janela? E quando a gente abre a janela, às vezes as pessoas ficam chateadas e acham, poxa vida, mas o pastor é extremista. Mas o pastor pega pesado e sempre tem alguém na igreja querendo abrir a janela. Só que abrir janela é perigoso. Porque quando eu abro a janela, eu trago o frio de fora para dentro. E eu tiro o calor de dentro e mando. Quem está entendendo? Eu não preciso pregar sobre isso. Só que fazer essa comparação, você já entendeu? Amém? Amém. E sabe o que é pior? É que quando a pessoa está na janela, você não pode nem mandar ela entrar e nem mandar ela sair. Porque se você fala para ela assim, sai, ela fala, eu não estou aí dentro. E se você falar para ela, entra, ela fala, mas não estou lá fora. Tem alguém entendendo? Amém. E aí você não pode mandar ela nem sair. E não pode nem mandar ela, porque ela está na janela. Tem alguém entendendo? Amém. Você não pode nem falar para ele assim, tem que virar crente de verdade, rapaz. Se você falar para ele virar crente de verdade, mas eu sou crente. Não tem como você cobrar ele, porque ele não está nem lá fora e nem ele está na janela. Só que o pior de estar na janela é que ainda fica com sono. E tem gente que acha que domina sono. Você já viu gente com sono? Quem já viu? E quem já ficou com sono? É assim que fica, ó. A pessoa fica assim perto da gente, fica ou fica pensando? Só quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Só que se eu estou com sono, mas eu não estou na janela, eu estou perto de todo mundo, finge que você está dormindo. Alguém entendeu? Amém. Agora, se eu estou na janela, não tem ninguém para me acordar. Se eu estou aqui junto, de vez em quando o sono bate. Obrigado. O problema é que quando a pessoa senta na janela, ela se distancia daqueles que poderiam despertar. Percebeu que quando a pessoa quer desviar, ela sai daqui, vai ali, dali, ela vai lá, daqui. Quando você vê, ela está na janela. Só que se não tiver alguém perto de você, você dorme profundamente. E tomado de um sono profundo. Ninguém domina o sono, irmão. Alguém tem poder de controlar o sono? Vou encerrar. Um dia eu preguei, foi uma maratona complicada. Eu preguei no Mato Grosso, uma cidade chamada Juína. Voltei isso na sexta-noite. Voltei, é muito longe, falando de 2, 3 mil quilômetros. Juína. Voltei para o aeroporto de Cuiabá.
na sexta-feira. Sábado eu fui para Santa Catarina, em Camboriú, preguei, saí de Camboriú, vim para o Paraná, fui lá para Telemaco Borba, de Telemaco Borba fui para Brasília. Isso tudo de sexta a terça. Na terça de manhã, eu tinha um compromisso com o pastor Zé Roberto, eu tinha uma reunião muito séria com ele. Peguei meu carro lá em Guarulhos, no aeroporto, só que eu não tinha dormido direito. Se eu dormir todos esses dias, eu dormi umas 5 horas, juntando tudo. Só que eu achava que eu venci o sono. Peguei meu carro e fui fazer uma curva num pontilhão que tem lá em Guarulhos, quando você sai do aeroporto para virar, para pegar a Dutra. Não dá para explicar, eu só sei que apagou. Sabe quando uma coisa chega e fala, apaga a luz assim? Apagou. Eu pisquei, quando eu abri o olho, já estava com o carro assim já. Eu assustado e ainda com sono. Saí do carro sonolento, vi aquela situação, eu chamei o guincho e eu pensei, não, ainda dá para ir lá falar com o pastor. Corri, cheguei lá, meu pai já estava me esperando, mais 2 obreiros. Sentei no gabinete do pastor e o pastor falando comigo, só que o sofá do pastor é muito confortável. Pensa numa poltrona gostosa, assim, ela te abraça assim. A hora que eu sentei, ele falando assim, eu ouvi a voz dele lá no fundo, mas eu dormi um sono tão gostoso. Meu pai levantou e deu água para mim, eu não estava vendo a água. Peguei água, tomei e continuei. Até que eu ouvi lá no fundo o pastor Zé Roberto brigando comigo, dizendo assim, levanta, vai embora, rapaz. Eu não falo com ninguém dormindo. Aí levantei e fui embora. No meio do caminho, meu pai falou, você está maluco? Você dormiu na sala do presidente, rapaz. Onde você está com a cabeça? E eu fui embora dormindo. Porque ninguém controla o sono. Não existe ninguém que é capaz de controlar o sono. Tem alguém me ouvindo? Deus não fala com ninguém dormindo. Por isso Isaías 60 diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Por isso Deus despertou primeiro Samuel, que despertou Eli para depois falar com Samuel, porque Deus precisava despertar não só Samuel, mas precisava despertar Eli. Deus não fala com ninguém dormindo. E o sono é terrível. Só que uma coisa é você dormir nessa cadeira aí, nessa poltrona aí. Outra coisa é você querer brincar com o sono do 3º andar. Pastor, mas não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Se eu dormir no banco, o tombo é menor. A consequência da queda é menor. Mas se eu dormir no 3º andar, a queda trará fatalidades maiores. Pastor, eu ainda não entendi. Uma coisa é cair aí. Outra coisa é cair aqui. A queda não é a mesma? Não. As consequências são maiores. A altura determina a seriedade da queda. E por isso Lucas não disse que ele caiu machucado. Diz que ele caiu morto. Pastor, mas será que não é só a força de expressão de Lucas? Não. Porque das outras vezes, Lucas usa a expressão como morto, parecendo morto. Mas no caso de Eutico, Lucas olhou e disse, está morto. Cuidado. Só que para não encerrar o culto desse jeito, eu poderia encerrar, mas só para vocês ficarem assim, ó, meu Deus do céu, não estou conseguindo nem respirar agora o que ele falou. Então, o tema da mensagem é: não tem ceia
enquanto quem está atrasado não chega, mas também não tem ceia, enquanto quem está caído não se levanta. Amém. Porque eles acharam que Paulo ia partir o pão. Paulo chegou, mas ele só partiu o pão depois que o menino foi ressuscitado. Não pode ter festa com ninguém atrasado e com ninguém caído. A festa verdadeira só acontece quando quem caiu se levanta, quando quem morreu ressuscita, e quando alguém que está atrasado chega. Eu estou pregando para dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Estou pregando para quem está atrasado e para quem caiu. Eu vim dizer para você: tranquiliza o teu coração. A festa só será completa quando quem está atrasado chegar e quando aquele que caiu levantar. Pastor, e como eu faço isso? Simples. A lei está lá de cima, olhando lá para fora, porque o jovem não caiu para dentro, ele caiu para fora. Como eu sei que alguém caiu? Porque a primeira atitude dele é sair daqui de dentro e ir lá para fora. Só que todo mundo que estava dentro olhou e disse: morreu, está morto. Mas Paulo interrompe a pregação e o texto diz: descendo, porque a graça é diferente. A lei, ela espera que quem caiu volte. A lei não desce do nível dela para socorrer quem caiu. A lei quer que quem caiu chegue no nível dela. Mas a graça, Glória a Deus. a graça sai do nível para descer até o nível de quem caiu. A lei quer distância de quem caiu. A graça, ela se inclina para quem caiu e o abraça. E a Bíblia diz: e abraçando o jovem. Você acha que se você passa na rua e vira as costas para a pessoa, você está ajudando ela a voltar? Você acha que quando você passa e mede ela de cima a baixo, você está ajudando ela a retornar? A graça não aponta o erro, a graça abraça. E o texto diz que abraçando, sentiu ele. E só a graça pode falar de alguém. É verdade. Aí a graça olha para quem está lá em cima e diz: ele não está morto. A alma dele vive. A alma dele vive. Você sabe que ele não está morto é quando ele vem num culto igual esse e está arrepiando do pé à cabeça nesse exato momento. O coração está disparado. Sabe por quê? É porque a alma dele ainda vive. Sabe o que Paulo fez? Ressuscitou o jovem e depois celebrou a ceia. Essa igreja vai viver uma grande festa, porque Deus vai trazer aqueles que estão atrasados e vai ressuscitar quem morreu espiritualmente, vai levantar quem caiu, e haverá uma festa extraordinária nessa casa. Amém.